recebendo ao vivo aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Contas do Estado, presidente Kennedy Barros. Presidente, muito obrigado pela presença para essa entrevista, por ter aceito o nosso convite. Pode que o prazer é todo meu. Presidente, o tribunal está completando 125 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória, e haverá uma comemoração especial marcando essa efeméride. Exatamente. O nosso tribunal é o decano da nação, depois da criação do TCU. Ele foi o primeiro tribunal estadual a ser criado, então, mais antigo. E é um tribunal que, ao longo do tempo, vem se modernizando, vem passando por perfeito clima de transformação. Basta você ver que nós saímos daquelas fiscalizações mais de papel, do própria sede do tribunal, para de órgão andarilho, que acompanha a gestão em tempo real, a ação concomitante no par e passo, que aí é onde você consegue consertar os rumos, consequentemente, impedir o dano. Esta é a grande ação lógica. Preventiva. Ação preventiva, e que, no meu entendimento, é o grande papel que a Constituição de 88 reservou para os tribunais, como órgão que acompanha as políticas públicas. Assim você consegue fazê-las, melhorá-las e, consequentemente, oferecer à população que paga serviços através do seu imposto de qualidade. E essa comemoração, presidente? Nós, no ano passado, criamos um seminário, uma conferência chamada Diálogos com o Futuro. Esse ano será a segunda edição, é uma oportunidade, a gente sempre coloca pessoas renomadas, não só a nível de Estado, mas de Brasil, para fazer grandes reflexões sobre esses temas de políticas públicas. Por exemplo, uma grande discussão que está tendo no Brasil hoje é a questão monetária, a questão da economia, pois a abertura do seminário esse ano vai ser uma palestra entre o governador do Estado, que nós sabemos que tem muito conhecimento na área de economia, foi presidente do Concefaz, e o doutor Galípolo, que está cotado para ser o futuro presidente do Banco Central. E quem vai presidir a mesa é o Carlos Luque, que é professor titular da USP na área de economia e é o presidente da FIP. O Jacobi, que é um dos grandes quadros da doutrina na área do direito de controle, na área do controle externo, sobretudo nessa parte de licitações de contrato. O Jorge Messias é o ministro da AGU. E a Ludmila Já é uma médica conceituada, o futuro da medicina, como fazer uma política de saúde eficiente. Eu estou dando aqui exemplos, aqui um caso de uma experiência bem-sucedida na educação, onde ela pode ser aperfeiçoada com os anos. Eu me refiro aqui à passagem do professor Jonatas na UESP, que ampliou muito. Como se pode falar em ampliar esses espaços, modernizar, o que é que tem de novo? Então você vê que eu citei alguns exemplos, tem gente da casa, como por exemplo o doutor Leandro, é um homem que recentemente concluiu o doutorado dele na USP, vai fazer parte e é do quadro do Tribunal de Contas. O doutor Luiz Henrique é um quadro de excelência do Tribunal de Mato Grosso, com vários livros publicados. Eu citei alguns exemplos, alguns nomes. Ana Elisa Bechara é uma professora titular da USP na área do direito, ou seja, são vários os nomes, são tantos que até você esquece de citar. São vários palestrantes, todos eles muito qualificados e nesse sentido, de acompanhamento de políticas públicas, onde elas podem melhorar a vida do povo. Apoliana. Presidente, bem-vindo aqui ao Nosso Agora. Está acontecendo agora uma discussão muito intensa sobre a transparência das chamadas emendas PIX. E quem deve fiscalizá-las? Ontem o senador Marcelo Castro esteve aqui defendendo que há, sim, uma transparência e como esses recursos são aplicados pelos municípios, por mais que sejam recursos do orçamento federal, ele acredita que deve ser fiscalizada a aplicação pelo Tribunal de Contas do Estado e não pelo Tribunal de Contas da União. O senhor, como é que vê? O senhor acha que deve ser o TCE o fiscalizador desses recursos? Eu acho que os dois fiscalizam. À medida que os órgãos de controle hoje fiscalizam em rede. Não há informação de um dos órgãos de fiscalização que não seja passada ao outro. Você pega a ação do Tribunal de Contas hoje, os elementos que o tribunal
tem de achados servem para as polícias civil e federal, para os ministérios públicos, para a justiça eleitoral. A mesma coisa, os achados dos outros órgãos servem para o tribunal, Receita Federal, Previdência Social, nós falamos muito de Previdência, rombo da Previdência. Quanto às informações que nós temos, elas que quando são na área de atuação da Previdência Nacional, obviamente nós passamos para a Previdência Nacional. Quando é algo com relação à Receita Federal, esses dados vão para a Receita Federal. Tudo é compartilhado. Tudo é compartilhado. Existe, inclusive, um termo assinado, e aqui veio para esse lançamento na época, era o Biratã Guiar, era o presidente do TCU, veio e formalizou com todos esses órgãos. Então, tudo é em rede. O fato de uma emenda ser destinada ao município do Piauí, o recurso é federal, logicamente o TCU tem competência e, logicamente, quando ele adentra no cofre municipal e o tribunal que tem ação periódica de fiscalização vai também acompanhar e vai, claro, que quando a esfera de julgamento for no âmbito do TCU, passar os achados para o TCU. Ari. O TCE, presidente, tem sido muito demandado a agir em ações que envolvem a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana. Vou dar um exemplo. A questão do lixo em Teresina. O TCE foi provocado, a prefeitura estava fazendo uma nova licitação, uma licitação de 2 bilhões de reais, e o TCE se manifestou. A prefeitura, então, resolveu fazer uma licitação emergencial. Como isso interessa a todo mundo que está nos assistindo aqui na Grande Teresina, em que pé está essa questão? O tribunal tomou uma decisão, posteriormente essa questão foi judicializada, no outro momento a justiça mudou o entendimento inicial e o fato é que o tribunal faz o papel dele. O que é que o tribunal faz? Procurar subsidiar os órgãos por onde essa discussão passa, de que a contratação tem que ser a mais vantajosa para a administração pública. Ou seja, o aparato técnico que tem o tribunal para avaliar isso, assim como se deu na questão do transporte coletivo, era uma discussão infinita o transporte coletivo. Todo mundo dava um pitaco e ninguém ia às causas. Quando o tribunal fez uma pesquisa analisando o caso desde 2014, qual é a conclusão que você chegou? Que teve muito investimento, e isto é salutar, 800 milhões foram investidos ao longo do tempo no sistema de transporte coletivo, e por que ele não estava dando certo? A resposta foi simples, aí não é eu acho. A questão da integração, a questão dos bilhetes que foram reduzidos à medida que motocicleta, sistemas de aplicativo como o Uber, 99, integram e tiram do bolo, aqui é que lá 3 famílias se reúnem e dizem, não, ao invés de a gente ir de ônibus, junto os 3, vai ao centro de Uber, sai mais barato e mais cômodo. Então, tudo isso tira passageiro. Quando você pega as linhas interligadas, ao invés de gastar 3 passagens, vai gastar uma, reduz o número de bilhetes. Qual foi a conclusão? A arrecadação era de 9 bilhões e o custo é 14. Essa conta não fecha. Aí só tem 2 saídas. Ou aumenta o preço da passagem, que não é o adequado, porque de primeira necessidade a população que mais usa é a população pobre, não pode arcar com isso. Aí tem que ter o subsídio. Fora isso, você não vai ter um transporte coletivo de qualidade. Ou você vai subsidiar para os ônibus passar na proporção que precisam, serem modernos, com ar-condicionado, ou você não vai oferecer ele de qualidade. A questão do lixo é a mesma coisa. Você mapeia qual é o custo disso, qual é a linha de transporte desse lixo, como é que fica a questão dos aterros. Tudo está sendo observado e qual é o custo. A emergência é uma forma que, em determinada situação, se justifica. Mas você sempre em emergência, sempre em emergência, você está fugindo da licitação e, consequentemente, você não está contratando pelo preço mais adequado. Então, a preocupação do tribunal é que exista a contratação, exista a pesquisa e vá prestar o serviço que tem o melhor preço. Presidente, eu quero agradecê-lo pela presença aqui hoje com a gente no Agora. Muito obrigado. Eu agradeço e sempre digo que a imprensa é uma das linhas que ajuda muito o órgão de controle. Por quê? Ela forma opinião, ela informa a população. E sempre eu digo, a imprensa tem um papel que tem ajudado muito o Tribunal de Contas. E eu aproveito aqui para convidar todos que busquem o site do tribunal, façam sua inscrição para esse seminário. O mundo acadêmico, o mundo do controle social, que as pessoas se preocupam em fiscalizar e às vezes nem sabem como fiscalizar. A Escola de Contas do Tribunal se propõe, inclusive, a treinar pessoas do povo que queiram fazer esse treinamento nas áreas de contrato, licitação,
previdência social, folha de pagamento, enfim, obras públicas, tudo no sentido de botar mais gente fiscalizando, botar mais gente discutindo as políticas públicas. E a imprensa, Amadeu, e vocês, jornalistas aqui, contribuem muito para esse papel do Tribunal de Contas. Nós é quem agradecemos e nos colocamos à disposição para tantas quantas vezes precisar aqui fazer os esclarecimentos. Quero agradecê-lo também pelo elogio da parceria, que é obrigação nossa, presidente. Prazer é todo O nosso. serviço aqui do Grupo Meio, que é um serviço de utilidade pública, de prestação de serviço à população. Muito obrigado. Olha só,